A pergunta de Lívio para ela me instigou um pouquinho, né? Mas é só para relembrar, gente, que as igrejas são instituições como qualquer outra, né? E assim, elas refletem um pouco o que é a sociedade na qual elas surgem. Então, do mesmo modo que a igreja estava lá, a igreja católica estava lá em 64, né? Refletia exatamente uma ala extremamente conservadora, né? Essa onda conservadora não é só na igreja evangélica. Eu fico muito à vontade de falar porque eu também sou cristã e sou formada na igreja católica, né? Dentro da linha, né? Mas a linha da teologia da libertação, mas é importante a gente perceber isso. Vamos acabar, né? Com esse negócio. Que houve quer dizer, um apoio incondicional, né? Inclusive, assim, muitos intelectuais da igreja e de outras instituições dos anos 60 que se deixaram levar por aquela onda nacionalista, do integralismo, né? Muito mais pela ideia do nacionalismo, mas quando perceberam o lado fascista dele, né? Debandaram a exemplo de Noel Câmara, né? Que depois teve um papel crucial na defesa da democracia, no processo de democratização e livrou muita gente dos porões do DOPS. Então é importante fazer esse registro. Então entre os evangélicos também há eu lembro, né, o movimento de igreja, eu venho de pastoral de juventude, eu venho de pastoral operária e desde sempre, né, dentro da militância do PT, que aliás, a minha inserção no PT se deu via igreja, né? E para você ter uma ideia, olha só, isso no final dos anos 80, quer dizer, a gente era jocosamente denominados de os igrejeiros, certo? Porque parecia uma contradição, né? Você ser da igreja e ser marxista, e você ser progressista, coisa do tipo. Então, havia isso. Então, é importante perceber que, eu lembro que em muitas atividades, Dia do Trabalhador e outras atividades, nós sempre optávamos por fazer atos ecumênicos. Eram atos políticos e ecumênicos. E sempre estavam várias denominações, igreja batista, igreja luterana, presbiteriana, né? Então, é claro, essas forças estão aí, enraizadas na sociedade brasileira, né? E o conservadorismo agora, nesse vácuo que a gente deixou, eu digo a gente, porque nós deixamos, depois da era Lula, nós temos que fazer essa autocrítica, a esquerda brasileira tem que fazer essa autocrítica, nós deixamos um vácuo. Nós entramos nessa de fazer uma blindagem cega do governo e a gente percebe que, quer dizer, a Lula foi o quê? A gente percebe qual é a dimensão, né, da elite que a gente tem, o nível da elite que a gente tem, né, exatamente perceber isso, porque no governo Lula não houve ruptura, nunca houve ruptura tamanha que agredisse o capital, todo mundo ganhou. Houve avanços significativos, não houve nenhum presidente contando dentro da legalidade democrática que fizesse distribuição de renda, que investisse na desigualdade, mas não atingiu o grande capital, e a gente sabe disso, a gente tem que ser autocrítico. Foi a política do ganha-ganha, para usar a expressão do Guilherme Boulos, que eu gostei muito. Só um minutinho, querido. Então, é importante a gente fazer essa autocrítica. O movimento sindical caiu nessa. Aí a gente deixou o vácuo. E se a gente não percebe que a crítica é fundamental, inclusive para a gente empurrar o governo com a pauta que os trabalhadores, a classe trabalhadora tem, né? Isso que a gente está vivendo é o resultado desse processo também, infelizmente. Infelizmente, gente. A gente percebe o seguinte, não se governa com essa direita reacionária que a gente tem. Eu só me lembro daquela fábula do escorpião e a rã, né? Que a rã penalizada leva o escorpião, ele promete até, né, de pé junto que não vai picá-la, mas chega na beira do rio, ele diz, desculpa, é da minha natureza. Então, isso é elite brasileira. Não adianta. Então, ou esse governo rompe, ou ouve as vozes, aí eu repito Stedley, repito Guilherme Boulos, que todos os atos que eu escutei hoje, né? Inclusive Lula tem apontado no discurso assim, ainda bem que tem, né? Ou esse governo ele rompe de vez e vai formar um ministério que atenda aos anseios dos trabalhadores, ou então a gente vai, porque o encontro vai ter.
Não adianta governar com essa gente, porque boicote tem com eles, é o que a gente está vendo agora, e boicote vai ter com isso. Então, se vai ter boicote de todo jeito, vamos governar para uma agenda que realmente contribua com o processo de transformação desse país. E depois de amanhã, meu amigo, a gente tem que continuar com essa postura de discussão. Na nossa mídia hoje, na totalidade, desde a Rede Globo, lá, o Jornal Nacional, o jornal maior de audiência do Brasil, até o Papinha do Meio-Dia, que a gente vê o fascismo estampado, assim, de diferentes formas, porque a Globo claramente atende os interesses do capital externo, né? Porque já virou assim, notícia de bolo, receita de bolo. Dá uma notícia ruim e logo depois diz que o dólar baixou, né? Que os investimentos vão chegar e tal, que a poupança subiu. É sempre assim, né? Para pegar que a queda de Dilma vai trazer investimento no país. E a gente sabe que, na verdade, o que vai acontecer é investimento para as empresas do capital externo. E aqui na nossa vida local, não só aqui, mas no Brasil inteiro, qualquer jornalzinho assim, mais sensacionalista, a gente vê os apresentadores pregando a demonização da política, falando que todo político é ladrão, pregando, enfim, um caos e batendo palma para quando dois adolescentes negros são amarrados e jogados à ponte, né? Assim, chega a ser inacreditável assistir isso, assim. Se eu não visse, se me contasse, eu não acreditaria. E assim, a gente vive um momento foi falado aqui sobre a ascensão da internet, como isso dá voz, mas é bom lembrar também que assim, essas novas vozes da internet, elas surgem muito por meio das redes sociais, principalmente o Facebook, e o Facebook também é uma empresa que também tem seus interesses. E os seus algoritmos, eles blindam muitas vezes das pessoas que têm um pensamento diferente da gente, de que aquela mensagem chegue neles, né? Então, muitas vezes a gente acha que há muita pluralidade de vozes, mas a gente só lê aquilo que a gente já concorda, né? Por exemplo, eu tenho muitos amigos assim que são de direita e até fascistas, com a exaltação do Bolsonaro, e eu percebi nos últimos dias que eu não vejo mais postagem dele no Facebook. Aí eu até estranhei, assim, nossa, o pessoal me excluiu do Facebook, ou tá calado, enfim, o que é que eu... Aí eu vou lá, busco o Facebook, aí eu vejo que na verdade é só um algoritmo que está me blindando de ver aquela opinião. Então, exato. Então o debate ele é cortado pelo próprio Facebook. Então, assim... Vai imaginar com aqueles quadradinhos. Será que a gente precisa ser dominado pelo Facebook? Todo mundo é intelectual aqui, tipo, não tá assim não. Nesse lugar agora. E será que esse povo vai mandar na gente? Serve pra prática. Agora a gente tem que saber qual a velocidade que alguém possa. Pelo amor de Deus. Vamos ter uma tendência, olhar qualquer coisa. Vamos se posicionar, a gente não precisa disso, não. Todo mundo é gente grande, já fez, ninguém se batalha. Mas assim, essa ideia de pluralidade de voz existente na internet muitas vezes é muita ilusão, assim. Diferente não chega na gente, nem a gente chega nas pessoas que pensam diferente da gente, o debate é cortado. Então é necessário sim que o debate da democratização da mídia seja feito no Brasil. É extremamente complicado o debate avançar com o congresso que a gente tem, porque já foi falado aqui por alguém isso, mas enfim. Eu fico até com medo assim, da lei de imprensa ser discutida no congresso e ser legalizado que congressista tenha televisão e jornal, né? Porque pela Constituição isso é proibido. Mas é passado por cima, mas vai que os caras decidem legalizar isso. E fazer um apelo assim a quem está aqui a assistir mais as redes alternativas que a gente tem, a TV Brasil, que é uma TV pública de altíssima qualidade, assim. Eu não assistia porque o sinal aqui em Natal ainda é muito fraco. E essa é uma crítica que eu faço ao governo, porque
decidiu investir, deu mais dinheiro para a Rede Globo do que para a TV no Brasil, para a TV Universitária da UPN. Então é uma crítica que eu faço. E lá em casa, assim, as pessoas costumavam assistir Globo e hoje em dia eu tento empurrar a TV Brasil para mostrar que não é um canal qualquer, é um canal muito bom, com uma qualidade muito boa. E outra coisa agora, já que aqui a gente está falando de conteúdo literário, eu fico muito feliz que tenham pessoas aqui em Natal fazendo literatura e que estejam nesse espaço defendendo a democracia. Porque, assim, a literatura foi um dos pontos que eu conheci na minha vida que me abriram a minha mente, né? Assim, tem alguns autores, como Marcos, da minha, assim, do início da minha carreira, assim, que eu penso na esquerda e tal, que é Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marques, autores latino-americanos aqui, Jorge Amado, brasileiro. Então, assim, é muito bom que ainda tenham pessoas fazendo literatura aqui em Natal que estejam defendendo a democracia, porque é meio assustador também quando a gente vai na livraria e vê livro do Olavo de Carvalho e do Constantino espalhado em todas as prateleiras. Inclusive eu convoco todos a fazerem aqui uma boicote a Livraria Cultura, porque o dono da Livraria Cultura está apoiando o impeachment e recentemente foi a Recife. E eu fui na Livraria Cultura de lá e, assim, tem uma bancada contra o governo, assim, sabe? É uma bancada só de livros que estão falando barbaridades, cada coisa que é triste, assim. Então é isso. Obrigado.